Aforismo 22. Quando o cristianismo se afastou de sua terra natal, aquela das classes mais baixas, o submundo da antiguidade, e começou a buscar o poder entre os povos bárbaros, não tinha mais de lidar com homens exauridos, mas sim com homens ainda internamente selvagens e capazes de se autodestruírem. Capazes de se autodestruírem. Em suma, homens fortes, porém malogrados. Aqui é a causa do descontentamento consigo mesmo, do sofrimento de si próprio. Não é meramente uma sensibilidade e suscetibilidade geral à dor, como é para os budistas, mas o inverso. Trata-se de um anseio desmedido de infligir sofrimento aos outros, uma tendência de obter satisfação subjetiva por meio de feitos e ideias hostis. Para conquistar os bárbaros, o cristianismo teve de adotar conceitos e valorações bárbaras, tais como, por exemplo, o sacrifício do filho primogênito, a ingestão de sangue como sacramento, o desprezo pelo espírito e pela cultura, a tortura sob todas as formas possíveis, fossem elas corporais ou não, toda a pompa do culto. O budismo é uma religião para pessoas maduras, para raças que se tornaram ternas, gentis e altamente espiritualizadas e sensíveis à dor. A Europa ainda não está madura para recebê-lo. É um retorno que as leva de volta à paz e à serenidade, à dieta espiritual cuidadosa, a certa resiliência corporal. O cristianismo quer ser o senhor dos animais de rapina, seu modus operandi, e torná-los doentes. Enfraquecimento é a receita cristã para a domesticação, para a civilização, entre aspas. O budismo é uma religião para o final, para o cansaço da civilização. O cristianismo surge antes mesmo de a civilização ter começado de fato.
de certa maneira, ele estabeleceu as bases dela. Neste aforismo, Nietzsche pensa um pouco na espiritualidade do homem e da mulher, é claro. Uma espiritualidade que às vezes eu vejo, por exemplo, no Lula, mas não vejo numa pessoa, por exemplo, como Ciro Gomes. E muito menos num animal de rebanho como esse Bolsonaro. Essas pessoas que se dizem civilizadas, como Ciro Gomes, que acusam sem provas toda a cúpula do PT de cometer ilícitos sem prova nenhuma. Só porque está com 6, 7% de chance de ganhar uma eleição e acha que isso é injusto, apesar de ter aí o que 20, 25 milhões de votos. $20, 25 milhões de votos, não. Pouco menos, não é? Nós somos 215 milhões de brasileiros. Não todos votantes, é claro. Mas o Ciro não passa de... Agora não deve estar passando de 7 milhões de votos nesta eleição de 2022. Uma pessoa dessa, desesperada, não tem um mínimo de civilidade, não tem um mínimo de espiritualidade. Eu acho que nem cristã ela é, desse cristianismo complicado, desse cristianismo que deplorável, que arrasa a alma humana. O cristianismo, por exemplo, do Malafaia, o cristianismo das igrejas pentecostais. Quanto mais budista, ou alguma coisa um pouco mais sensata. A redenção do Bolsonaro é a cadeia. A redenção do Ciro é o esquecimento total. É a sua morte política. Deles nós não podemos ter nenhuma compaixão, muito menos ter solidariedade cristã para eles. Eles devem responder a essa justiça burguesa que está aí, depois que as eleições passarem. Nietzsche nos coloca muito clara a necessidade da serenidade. Não a serenidade de uma paz tipo Pax Romana, mas a serenidade de uma guerra à injustiça. A serenidade de uma paz solidária.
que resgate o combate à fome que assola 30 milhões de brasileiros. Ah, Ciro, vá para Paris, como dizem por aí, e fique lá até depois das eleições, para não fazer mais bobagem, para não dizer mais bobagem, para não ficar brigando com seus irmãos, que são um pouco mais clarividentes. Quanto a você, Bolsonaro, depois do enterro da rainha e da propaganda eleitoral lá na abertura da ONU, na abertura geral da ONU, na abertura das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas, seu caminho está traçado para a Papuda, presídio da Papuda, ou para o presídio de Bangu. Acho que nem você vai poder escolher qual das duas residências vai ocupar, quando começar a responder por que sua família toda, que também vai lhe acompanhar, andou comprando 51 imóveis com dinheiro vivo. Sem nenhum rancor, Bolsonaro. Mas fazendo a justiça do homem, a justiça humana burguesa ainda, não a justiça da democracia socialista. Feliz viagem. Até logo, gente. Até a próxima.